O que eu aprendi com o Tesouro Direto depois de 3 anos? Fala galera, aqui quem fala é o Yuri, eu sou investidor autônomo e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais do que eu aprendi com o Tesouro Direto depois de 3 anos. Então se você já é um investidor ou se você quer conhecer um pouco mais sobre o Tesouro Direto, fica comigo até o final, vai ter negócio. Pra gente já começar de cabeça no assunto, eu separei 5 perguntas e respostas que eu acho que todo investidor ou quem quer começar a investir no Tesouro Direto precisa ter muito claro em mente. Então vamos logo para elas. Primeira delas, quanto eu investi e quanto que eu tenho hoje. Eu tenho 3 títulos que eu comprei em março de 2018. E hoje, até agora, depois de 3 anos em março de 2021, eles já renderam isso daqui. Esse é o valor que eu coloquei no começo e esse é o valor que eu tenho em cada um no final. Então, como vocês podem ver, depois de 3 anos eles renderam mais ou menos quase R$370 líquidos por mês. E aqui vale a pena você se questionar, Quanto que é interessante para mim por mês, quanto que eu preciso ganhar por ano para eu considerar aquele investimento um bom investimento. Nesse caso, para mim, no meu estilo de vida, essa estratégia já foi ideal. Depois de 3 anos eu consegui mais ou menos ali, quem faz iniciação científica sabe, um pouquinho a mais do que uma bolsa de IC, quase liberando os R$400 por mês. Se é bom, se é ruim, vale a pena questionar o nosso atual momento também. Segunda pergunta, qual é o melhor, qual é o pior e qual é o mais seguro? O melhor e o mais seguro para mim é o mesmo, é o Tesouro Direto que é indexado à inflação. E por que eu escolho ele? Aqui no Brasil a gente tem uma instabilidade política altíssima, muita coisa acontece, é muito escândalo, é sempre muita intervenção. Então é difícil ter uma previsão a longo prazo no Brasil. Para isso é sempre importante você estar prevenido e garantir o seu poder de compra. Aposte sempre na inflação que você está seguro. E o pior para mim, não é novidade para ninguém que já investe em títulos públicos, é o Tesouro Selic. Não vale a pena considerar ele como uma renda de emergência, até porque a gente precisa considerar os impostos de 30 dias, aquele clássico IOF, e a gente precisa considerar que a nossa taxa básica de juros está baixíssima, não vale a pena. Ela foi subir só agora depois de 6 anos, então garanta o seu investimento na inflação e também nos pré-fixados, deixa o Selic para lá. Terceira pergunta, o que ajuda meus títulos e o que não ajuda meus títulos? Primeiro, se você já tem títulos, o que te ajuda? Na verdade, o que te ajuda deve ser traduzido como uma valorização naquela marcação a mercado. Ou seja, o título que você tem hoje é mais atrativo do que o título que o governo está oferecendo. E isso acontece quando? Quando o governo não precisa captar recurso, quando ele está muito estável, o que não acontece no Brasil hoje em dia, ainda mais diante da pandemia. E o que não ajuda seus títulos? O que não ajuda seus títulos é quando o governo de fato está oferecendo ótimos títulos, com prêmios incríveis, e aquele que você já comprou na marcação a mercado, ele já não é tão atrativo assim. Então vale a pena, neste caso, você considerar guardar o seu título até o vencimento, para pelo menos ganhar aquilo que você acordou quando você comprou seu título. Quarta pergunta, quando comprar e como comprar? Primeiro, se você já tem títulos, você deve seguir uma rotina, e se você não tem títulos, você segue outra. Vamos começar se você não tem. Se você não tem, você primeiro precisa avaliar a sua atual situação financeira, entender quanto de recurso você consegue garantir de forma contínua todos os meses, para que no final você consiga ter uma quantia que seja razoável para fazer um aporte. Lembrando que eu acredito que não seja interessante você pulverizar demais, já que você não tem muito recurso. Então, se você não tem títulos, primeiro se organiza, vê quanto que você vai ter para fazer aquele grande aporte. Quando você chegar nesse momento, você passa a considerar alguns ativos, tanto na renda fixa até quanto na renda variável. E se você já tem títulos, o que vale a pena você considerar? Se o cenário estiver muito instável, a gente entende que vão ter várias oportunidades de se fazer aporte. Então, se você já tem quantias guardadas, chegou aquele momento que você acredita que vai ter uma oportunidade, uma eleição para presidente, algum escândalo que aconteceu de saúde pública, você vai lá e faz um grande aporte. Agora, se você já tem títulos e não enxerga nenhuma oportunidade, às vezes vale a pena você considerar outros tipos de investimento. Sair um pouco da renda fixa e até sair um pouco também do Tesouro Direto. Procurar ali, às vezes, uma LCI, uma LCA e também se aventurar no mundo da renda variável. Às vezes, é muito melhor não investir do que investir errado. Quinta e última pergunta, o que fazer agora depois de 3 anos? Depois de 3 anos é interessante você reavaliar a sua posição. Hoje eu encaro esse médio prazo como um ganho. Eu acredito que até hoje o saldo foi bem positivo. O interessante agora, e é o movimento que eu vou fazer, é avaliar novos ativos. Tentar encontrar outras oportunidades em outros tipos no mercado financeiro.
existem muitas opções boas, a médio, a curto e até a longo prazo que podem ser mais interessantes do que o Tesouro Direto. Então fique ligado que logo mais tem muito mais conteúdo. Fica aí, vai ter negócio. Bem que eu vi que não tá o trem vermelho piscando. Falei assim, uai, agora tá. Foto, velho. Agora tá vermelhinho aí? Então vamos lá, fazer de novo. 1, 2 e... O que eu aprendi com o Tesouro Direto depois de 3 anos?